Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP, da Unicamp, e está em uma fase de recuperação pós uma cirurgia de coluna e com certeza logo estará entre nós. E esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vai trazer informações de saúde, de história da medicina de Rio Preto. Hoje nós temos aqui Ricardo Doria. Ricardo Doria, ele vem de uma tradicional família médica, né? Ele é filho de Oscar de Barros Serra Doria, que nós vamos tecer vários comentários durante esse programa. É uma família tradicional médica e seu pai teve uma importância fundamental no desenvolvimento de São José do Rio Preto. Não estamos falando apenas do desenvolvimento médico, cultural, político, foi uma autoridade no sentido lato, porque ele foi um grande médico, um grande cirurgião, um grande pesquisador, um grande líder político. Ele foi responsável por fundar o MDB aqui na época da ditadura. Então, era um homem que tinha aquela visão holística da medicina. Ricardo, eu estive em sua casa muitos anos atrás, talvez você não lembre, quando você ainda morava na Andaló. Andaló. E eu lembro, tem uma imagem de uma fotografia sua que não me sai da cabeça. É uma imagem de uma pinguela atravessando Andaló para o Automóvel Clube. Eu não lembro dessa data, mas eu vou a essa foto para relembrar, perguntar a você o seguinte: qual foi a primeira imagem que você teve do médico Oscar de Barros? A primeira imagem que eu tive dele, sempre são imagens muito marcantes. Desde o tempo de infância, a gente acompanhava aquela peregrinação de médicos em casa. Muitos médicos vinham de fora para falar com ele. O professor Mário Den era um deles. E a gente acompanhava desde cedo. Eu comecei mais a acompanhar quando eu tinha mais ou menos 8 anos. Ele saía nessa peregrinação que ele fazia. Visita domiciliar. Não, peregrinação pelas estradas poeirentas do interior, atrás da subscrição de ações para o Hospital das Clínicas. E mesmo a parte médica, eu comecei a acompanhar depois da época da faculdade. Muitos colegas de faculdade vieram comigo nas férias e colocaram pela primeira vez a mão na massa. No 3º, 4º ano de medicina, já entravam em campo, ajudavam a fazer gastrectomias, apendicectomias. Muitos colegas que hoje são expoentes lá em São Paulo. Eu vou lembrar de um. Na minha tese de doutorado, um dos examinadores foi o professor Baquela. O Baquela. O professor Baquela, um grande cirurgião do aparelho digestivo, das vias biliares, e ele me falou com muito carinho. Eu não tinha a dimensão de vocês, eu morava em Campinas, tinha vindo da Bahia, e ele me falou de vocês com um carinho e um respeito muito grande da autoridade médica que era o teu pai. Antes de nós continuarmos falando do teu pai, você nasceu em Rio Preto, fez até o colegial, o científico, não lembro o que era, depois você formou-se na Universidade de São Paulo. Perfeito. Tá, em tua cabeça passou você ter outra especialidade que não a do teu pai? Não, e durante a faculdade, eu já vim aqui com o Baquela, com o Sidney, colega de turma, acompanhando a cirurgia. Tanto é que quando eu me formei, com aquela residência toda, tinha direito à residência, seria um residente de lá, no dia seguinte peguei a mala e vim para Rio Preto. Eu não fiz a residência no HC, porque eu lucrei, eu fiz muito mais, aprendi muito mais fazendo a residência com ele. Eu fiz questão dos primeiros 2 anos, ficar só auxiliando e aprendendo para depois começar realmente a pôr a mão na massa, a operar. Eu aprendi muito com ele. Quer dizer, ele tinha um sistema de residência onde liberava vocês à medida que vocês tinham uma experiência maior. Não, na época ele não tinha ainda um sistema de residência, mas eu me importava filosoficamente. Eu me importava como residente com ele. Eu fiz questão de ajudá-lo nessas cirurgias todas, que eu achei que era o método melhor de aprender mais com ele. E realmente aprendi muito.
Ele realizava tiroidectomias como ninguém, gastrectomias fantásticas. Na época tínhamos uma alta incidência de megaesôfago, então eram 1, 2, 3 por semana. Hoje a gente passa 6 meses sem operar megaesôfago. Nós vamos voltar ao megaesôfago mais tarde, mas para o telespectador entender, está se falando de um cirurgião que nós chamamos de cirurgião geral. Era aquele cirurgião que operava a tudo. Era cabeça, era tórax, era abdômen. E isso é uma época de uma formação extremamente rigorosa do ponto de vista técnico. E o teu pai, Oscar de Barros Serra Dória, ele formou-se em Minas Gerais. Formou-se em Minas Gerais. E ele teve alguma influência, porque, pelo que eu leio aqui, infelizmente, eu não tive a honra de conhecê-lo. Né? Tem alguns momentos muito importantes em minha vida que eu tive um entrelaçamento com essa família que, para mim, me engrandeceu muito. Mas esse lado político que teu pai também tinha, será que ele teve alguma influência em Minas Gerais? Minas Gerais, ele foi, no último ano de faculdade, ele trabalhou como residente, como assistente também, na clínica de cirurgia da Santa Casa, e o chefe era Juscelino Kubitschek. Não sei se ele começou alguma coisa política. Daí teve essa liderança. Aí. Também, quando voltou para Rio Preto, ele veio trabalhar com o tio dele, Sinobelino de Barros Serra, que era um político. Foi 4 vezes prefeito em Rio Preto. Sinobelino foi 4 vezes prefeito de Rio Preto. 4 mandatos. E Sinobelino tem uma história política também no exterior, quando ele saiu para fazer a sua formação. Ele fez Sinobelino fez 96 a 97, 2016, 2017, 1906 e 1907, ele fez a medicina no primeiro ano na Praia Vermelha. 1908 a 1913, ele fez o curso médico em Geneve, na Suíça. Formou-se na Suíça. E depois... diplomado, aí foi para campos de batalha na Sérvia, depois foi fugindo para a Áustria, aí voltou para Geneve, foi o primeiro assistente do professor Girard, na Suíça, e logo voltou para Rio Preto. E dizem que ele fez uma das primeiras craniotomias da América Latina ou do interior. Sinobelino, você tem essa... Mas isso você vai responder no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em seguida para falar de uma das figuras mais importantes, continuar falando da medicina de Rio Preto, que é Oscar de Barros Serra Dória. Por favor, não mude de canal. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença de Ricardo Dória, que é um cirurgião de destaque no cenário do Rio Preto, um homem com uma formação humanística, técnica e científica, que veio de berço, não é? O seu pai foi uma figura histórica que todos nós sabemos, e agora teve uma grande reportagem mostrando 100 anos de Oscar de Barros Serra Dória. Ô Ricardo, nós sabemos, não é fácil você escrever um artigo científico, não é fácil você publicar, e nós temos aqui alguns trabalhos fundamentais do teu pai, não é? O doutor Oscar, em 1944, ele preocupado com a cirurgia de fimose, ele desenvolveu uma pinça específica para essa cirurgia. Isso quer dizer, é um homem que pensava ciência, é um homem que pensava em resultados em uma cidade. Quantos mil habitantes tinha Rio Preto nessa época? Aproximadamente uns 30 mil. Não, acho que nem isso, Renato. Nem isso uma tinha. Cidade pequena.
e tinha um homem capaz de produzir uma obra como esta, onde ele era preocupado com o resultado cirúrgico da cirurgia de fimose. E ele tem outros trabalhos fundamentais. Nós vamos deixar aqui para o último bloco para falar do trabalho que o projetou internacionalmente. Ricardo, esse período que você conviveu com ele como médico, né, como era que ele desenvolvia esse pensamento científico, como é que ele colocava em prática? Porque ele tem trabalho no megaesôfago, ele tem trabalho na cirrose, ele tem trabalho da hepatite aguda fulminante. Vocês tinham uma vida acadêmica, porque a atuação de vocês sempre foi na Santa Casa. Perfeito. Desde o início. Perfeito. Como era a rotina de vocês? Ele chegava em casa como rotina, era um homem muito caseiro. Chegava em casa, depois da refeição, ou mesmo antes da refeição, anexo à sala ele tinha um escritório amplo, onde tinha uma biblioteca grande, aquela máquina de escrever antiga, não era elétrica, nada, e ele estudava direto e pedia trabalhos científicos para todas as bibliotecas que você pode imaginar do mundo, pensando naquilo que ele estava estudando. Na época dos trabalhos originais de megaesôfago, a respeito de fígado, a respeito de neobexiga, e com isso ele falava, ele aprendeu várias línguas para fazer a tradução desses trabalhos que vinham originais. E na época era tudo trabalho que vinha pelo correio, trabalho bibliografado, não tinha facilidade que de hoje, de uma internet, de nada. Então eu tenho no consultório gavetas e gavetas de trabalhos originais, bibliografados que vinham dos países onde ele pedia esses trabalhos. Então ele coletava tudo isso. E ele fazia a tradução de inglês, francês? Inglês, francês, italiano, alemão. No fim já estava querendo engatinhar, ver alguma coisa até de japonês. Ele traduzia tudo. Ô Ricardo, quer dizer, essa vontade, quer dizer, na realidade ele foi um grande professor. Ele foi um professor, pelo que a gente lê e pelo que todos falam, foi um professor da ética, foi um professor da ciência, do comportamento, foi um grande humanista. Né? É bom lembrar que era a época do indigente, né? Era a época indigente, depois veio Fundo Rural e o SUS foi um avanço. Essa época não tinha, são pessoas completamente desassistidas que dependiam da visão de um homem como a de teu pai. A história dele, a relação dele com o embrião da Faculdade de Medicina e do Hospital de Base, você tem memória desse período? Ele começou mais ou menos em 53, essa luta. Ele se reuniu a um grupo de 12 médicos, que na época eram chamados 12 apóstolos da saúde, e mais o presidente do Rotary Club local, fizeram reunião durante 2 meses seguidos, discutindo vários problemas sobre assistência médica em Rio Preto, o que criar, e já pensando falar no manuscrito que eu tenho dele, de se criar aqui um hospital, onde pudesse ter uma faculdade de medicina, e no futuro que viesse junto faculdade de enfermagem e tudo mais. Até que culminou em 54, fazendo a primeira assembleia, uma reunião, para mostrar esse pensamento do grupo, onde foi lançado um livro de adesão de uma sociedade anônima por ações, em que já começaram a ser feitas as subscrições para a construção do Hospital das Clínicas, SA. Essa reunião foi na Câmara, você sabe se foi na Câmara? Não, foi onde era a antiga sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Está lá no centro. Que era na Marechal Deodoro, lá no centro. Não é essa sede que existe até hoje? Não, aquela sede de hoje é uma sede que veio bem depois. Tá. Recentemente, esteve aqui conosco o professor Flaí, você conhece muito bem, que é filho de Rio Preto, é uma figura, Rio Preto tem, o professor Flaí, que é professor titular da USP, ele esteve aqui contando a história até onde ele alcançava, e ele fala que ele participou de uma reunião na Câmara, onde teve um abaixo-assinado para apoio para a Faculdade de Medicina. Então, olhando retrospectivamente, Ricardo, tudo que ele planejou, que ele sonhou, hoje é uma realidade. A Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem,
Agora nós vamos ter na FAMEP psicologia, provavelmente o ano que vem a fisioterapia. E lendo-se também, já li alguma coisa que nessa época, claro, tudo que é novo tem uma resistência. Parece que a coisa não foi tão simples assim, essas ideias. Parece que teve muita resistência política na época. A resistência política, eu não tenho consciência dessa resistência política. Tá. O que houve é uma adesão muito grande, praticamente unânime da sociedade médica. E nessa primeira reunião que houve na Sociedade de Medicina, também a parte dos comerciantes, os fazendeiros da época, todo mundo aderiu em peso, quer dizer, a adesão foi em peso. E quando ele saía para essas peregrinações de fim de semana pelas cidades do interior, como eles já tinham muitos clientes e muitos médicos que foram importantes, Aderbal Tolosa, Arlindo Antônio dos Santos, em cada uma dessas cidades, tinha uma referência. Traziam os outros colegas e traziam pessoas da cidade, comerciantes, fazendeiros, aí que foi capitalizando, conseguindo vender essas ações. Resistência, não creio que houve assim resistência. Tá. Nós vamos para um pequeno intervalo, vamos voltar para continuar conversando de Oscar de Barros Serradori. Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para você, Ricardo. Tem um momento mágico do convívio de teu pai como cirurgião? Isso você vai falar no próximo bloco. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, amigas e amigos, estão voltando com o último bloco. Nós precisamos de mais programas para falar de uma figura da envergadura de Oscar de Barros Serradori. Eu perguntei ao doutor Ricardo aqui se tem algum momento mágico, porque quem conviveu tanto tempo com o homem, com a penetração, com a luz que ele tinha, tem algum momento mágico em tua vida, cirúrgico, que tu lembre, Ricardo, do convívio com teu pai? Renato, é o hábito meu, como é dos meus filhos, o Fábio, a Laila, quando a gente vai entrar em campo, quando eu estou escovando as mãos, fazer uma prece pedindo o apoio dele. Após o falecimento deles, uns anos depois, uma cirurgia muito difícil de vias biliares, como sempre, na hora também você pede o apoio dele. Aí foi feita uma colangiografia, que é uma radiografia para ver as vias biliares. Uma vez revelada a radiografia, você tem que se afastar da mesa para não tomar o raio. Tinha imagem de uma mão no campo. E não era uma mão, era uma mão que aparecia perfeitamente e outros os dedos. Mas que mão que era? Era uma mão enluvada. Não tinha ninguém, não podia estar. Se tivesse alguém, apareceria o esqueleto. Então, uma imagem de uma mão enluvada. Acabando a cirurgia, eu fiquei perplexo com aquilo, levei para vários colegas que são espíritas, vários colegas viram na hora, muitos deles escorreram a lágrima e falaram, não, realmente ele estava presente. Isso é fé, não é? Claro que nós temos certeza que isso ocorreu, não é? Eu sou espírita, sou religioso e nós sabemos que esse mundo é muito complexo, né? E quantas vezes hoje tem trabalhos que pesa e alma, certo, pesa outras vidas. Então, eu acho que quem trabalha com a medicina, o homem que foi, um homem como o teu pai, que viveu para o próximo, não é? Ele vivia para o próximo, nós temos certeza que ele não está ausente, ele está presente. Ricardo, o teu pai, ele tem as pessoas não sabem. Eu queria que você falasse rapidamente do megaesôfago, que era uma doença que tinha uma incidência muito grande, e o papel do teu pai nessa história
para resolver essa problemática desse doente que tem uma história muito difícil? Quando ele inovou, pensou na técnica dele, que levou o nome dele, técnica de Serradória, ele não tinha resultado com as outras técnicas, que davam um alto índice de recidiva. Então ele propôs a técnica dele, que aliava uma abertura do esôfago, que é uma cirurgia na cárdia, uma gastrectomia e mais uma derivação biliar, e o resultado foi fantástico. No começo, como tudo que é feito no interior, tudo que é caipira, teve uma resistência muito grande. Na minha própria faculdade de medicina, no último ano, ele foi fazer uma palestra lá, o pessoal gostou, mas demorou a aderir. E hoje, em megaesôfago avançado, não só lá, como em várias faculdades, o trabalho, é a técnica que é usada para tratar o megaesôfago. Olha, as pessoas não têm noção, essa doença a pessoa tem dificuldade de engolir. Mal de engasgo. É o mal do engasgo. E, nesta época, com a cirurgia com um resultado fantástico, Oscar de Barros Serradória se imortalizou. Sempre, em qualquer lugar do mundo que for falar dessa doença, tem que falar deste trabalho aqui, tem que falar de Oscar de Barros Serradória, de São José do Rio Preto, de São Paulo, Brasil. Porque esse trabalho é um trabalho fundamental na doença do megaesôfago e é um orgulho muito grande para a medicina de Rio Preto. Eu assisti vários debates, porque o Brasil ele tem uma coisa que é até preconceituoso, não é? Mas parece que o centro do mundo estão nas capitais. Todo estado é assim. Perfeito. Enquanto que o mundo é diferente, não é? Então, se você perguntar uma grande universidade americana, com certeza você não vai citar nenhuma universidade de Washington. Inglesa, a mesma coisa, não é? Então, na realidade, a produção científica no Brasil e no interior do Brasil é muito grande. E aqui data de 1968. 1968 foi desenvolvida uma técnica em Rio Preto que ela é histórica. Enquanto existir medicina, o Oscar de Barros Serradória será citado. Oscar de Barros Serradória, Santa Casa de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. É importante que se diga isso. É extremamente importante. E ele foi um homem que produziu coisas excepcionais. Ele foi um homem que trabalhou, uma das coisas mais difíceis é trabalhar com cirurgia em cirrose. Ele produziu técnicas também em pacientes com cirrose hepática. E ele é um homem tão genial, que eu vou explicar aqui para vocês, até hoje existe uma área na hepatologia, na cirurgia hepática, que é um dos maiores desafios do mundo. Você está sã e de repente você recebe uma carga viral muito grande, ou você toma um remédio, normalmente um anti-inflamatório, e seu fígado é destruído. E quando esse fígado é destruído, 80% das pessoas irão morrer, a não ser que façam um transplante. E transplante não era uma realidade nessa época. Como é que Oscar de Barros Serradória pensou o que nós chamamos hoje de xenotransplante? Em 1968, Ricardo. 68. Ele idealizou, olha que coisa fantástica, pegar o sangue de uma pessoa aqui na Santa Casa de São José do Rio Preto e fazer com que esse sangue circulasse num sangue de porco. No fígado. No fígado do porco. No fígado de porco. Para quê? O fígado do doente estava falido, mas o do porco não. E o fígado do porco pode fazer o metabolismo do homem. Então, no dia que eu conheci esse trabalho, Ricardo, eu já o admirava, eu realmente cheguei à conclusão que ele era gênio. É uma pessoa simples, humilde, e o gênio é aquele que pensa lá na frente. Nós nem sabíamos disso, e ele já estava resolvendo e tentando resolver o que nós chamamos de xenotransplante. No futuro, todos nós vamos ter um animal modificado geneticamente. Quando você estiver aí para morrer, precisar de um coração, você vai tirar o coração desse animal, vai tirar o fígado desse animal, e isso Oscar de Barros Serradória fez em São José do Rio Preto. Eu espero, Ricardo, que alguém estude a história do teu pai. Ele merece uma tese de doutorado
para penetrar em tua casa, penetrar nesses arquivos e descobrir qual foi esse gene que fez com que esse homem tenha dado uma contribuição muito grande. Ele também tem trabalhos, olha as ilustrações. Afonso, por favor, olha as ilustrações. Trabalho de Nel Vagina. Nel Bexiga. Nel Bexiga. Olha, trabalho de Nel Bexiga. É um homem que produziu, ele não produziu só em um sistema ou em um órgão. É um homem de uma capacidade intelectual como poucos. Graças a Deus deixou uma herança muito grande, deixou os seus filhos, os seus netos, que dão continuidade essa medicina de ponta que São José do Rio Preto faz. Eu gostaria de dizer, Ricardo, que poucas as cidades do país têm uma produção voltada com o homem. Se Rio Preto existisse só ele, Rio Preto já teria seu nome na história da medicina do Brasil. Ricardo, o que é que você relembra assim da tua... Porque hoje você é o chefe da cirurgia do aparelho digestivo ou da cirurgia geral. Hoje você tem residência. Certo. Como é que funciona a tua residência na Santa Casa? Nós temos 2 residências, uma do MEC e um treinamento pelo CBC. O que a gente vê, Renato, a luta é grande do dia a dia. Você tem essas residências suas lá no HB. Nós temos uma equipe muito grande de assistentes que foram antigos residentes nossos, que hoje tocam o serviço. E a residência vai indo muito bem, eles produzem muito, eles operam muito, eles fazem muita coisa. Quantos residentes vocês têm por ano? Nós estamos ao todo, por ano, 4 do MEC e 2 do CBC, 6 por ano. Nós tivemos uma fase que nós tivemos lá, a doutora Laila Dória trabalhando com a gente, era um sonho para a gente ter uma médica, até hoje eu não tenho, a não ser a doutora Rita, que não é cirurgiã, uma médica na equipe, mas infelizmente a Santa Casa e a família Dória foi mais forte e levou a doutora Laila Dória, que é uma grande cirurgiã, uma grande médica, e nós tivemos o prazer de conviver por muito tempo. Ricardo, eu gostaria de agradecer por esse momento histórico e dizer que você tem uma família que orgulha muito São José do Rio Preto com a tua atuação médica. Quer dizer, vocês tiveram um legado que produziu e continua produzindo. Assim como teu pai, todo mundo da região, todo mundo que era novo, chegava aqui, queria se embasar cientificamente, desenvolver cirurgicamente, ia trabalhar com teu pai, e essa semente continua hoje, vocês com a residência na Santa Casa. Ricardo, deixa uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao Dr. Renato pela oportunidade e dizer que o que a gente muito sente é muita honra, muita felicidade de ter sido filho desse grande homem que foi Oscar de Barros Serradória. Nós sempre, isso pesou muito nesse centenário de nascimento dele agora, quando a gente pôde escrever alguma coisa a respeito dele, mas todos nós, não só eu, o meu irmão, meus filhos, meus sobrinhos, sentimos muita falta e somos muito honrados pelo que ele fez por Rio Preto, que é o que foi exposto pelo Dr. Renato. Ricardo, resumidamente, tem quantos médicos em tua família? Atualmente nós somos são 7. 7 médicos. São 7. Bem, Ricardo, eu gostaria de agradecer, eu gostaria de dizer que a partir de agora minha biblioteca estará mais rica, porque a partir de agora eu tenho documentos extremamente importantes, históricos, porque se hoje eu estou aqui é fruto do trabalho dessas pessoas. Paz e saúde, que Deus abrace você, Oscar de Barros Serradória, onde você estiver. Boa semana para todos, paz e saúde.